Etapa 5. Gerenciamento existente. Como elemento adicional de priorização das ações de gerenciamento de saúde e segurança, os controles existentes dos perigos e riscos em cada processo, atividade dos empreendimentos, contratos, bem como o nível de suas adequações e eficácias, deve ser levado em consideração nessa etapa da metodologia da aplicação da análise preliminar de nível de risco. A identificação dos meios de gerenciamento existente para a prevenção e controle dos eventos perigosos deve ter como referência a existência dessas práticas nos seguintes momentos: na fonte ou situação de perigo, na trajetória do agente ou causador do perigo e no integrante, trabalhador, receptor exposto ao perigo. Esses gerenciamentos podem incluir a existência de uma ou mais entre as seguintes alternativas de prevenção e controle: controles operacionais, procedimentos, métodos construtivos, instrução de trabalho, etc., sistema de segurança, fornecimento de EPIs, equipamentos de proteção individual, existência de EPCs, equipamento de proteção coletiva, atividade de treinamento, monitoramento, medição ambiental, vigilância epidemiológica. No caso de controles operacionais, preencher a coluna respectiva da análise preliminar de nível de risco com a numeração do documento associado, somente quando o controle efetivamente contemplar o gerenciamento do perigo identificado à atividade em avaliação. No que se refere ao sistema de segurança, utilizar a tabela de apoio para identificação de sistema de segurança, conforme apresentado na sequência, indicando com a sigla SS na coluna da respectiva análise preliminar de nível de risco APNR. Tabela de apoio para identificação de sistema de segurança: 1. Válvula corta-chama. 2. Válvula de alívio de pressão ou válvulas de segurança. 3. Sistema de drenagem para sistema fechado. 4. Recursos para neutralização ou inertização. 5. Sistema de detecção de fumaça ou fogo. 6. Bacia de contenção. 7. Calhas ou canaleta de condução de líquidos. 8. Sistema de diagramas unifilares e respectivo prontuário das instalações elétricas, equipamentos e dispositivos de proteção. 9. Sistema de entretravamento. 10. Sistema de proteção contra descarga atmosférica. 11. Outras medidas indicar. Quando se tratar de equipamento de proteção individual EPI, tais como capacete, óculos, luva, proteção respiratória, protetor auricular e etc., indicar na coluna da APNR com a sigla EPI. Para a alternativa relativa aos equipamentos de proteção coletiva EPC, como por exemplo ventilação geral diluidora ou local exaustora, biombos, barreira acústica, guarda-corpo, proteção para pontas de vergalhões e etc., indicar na coluna da análise preliminar de nível de risco APNR com a sigla EPC. Nos casos de treinamentos específicos para gerenciamento do perigo em análise, tais como integração, treinamento admissional, trabalho em altura, escavação, serviços elétricos, soldagem, primeiros socorros, ambiente confinado e etc., indicar na coluna da análise preliminar de nível de risco APNR com a sigla TR. Em relação ao monitoramento, medição ambiental, ruído ocupacional, iluminação, poeira total, respirável e etc., e biológico, audiometria, espirometria, ácido hipúrico, etc., indicar na coluna da análise preliminar de nível de risco APNR com a sigla MO. Quando existir o monitoramento, medição específico para acompanhamento do parâmetro representativo da eficácia do controle do perigo em análise. Quando não houver nenhum gerenciamento para o perigo em análise, indicar na coluna da análise preliminar de nível de risco APNR com a sigla N. Mais praticidade
Olá pessoal, bom, para essa etapa de gerenciamento aqui nós precisamos de maiores detalhes, mais explicação conceitual. Então veja bem, nós para mitigar o risco ou controlar o risco, o efeito dos danos sobre as duas pessoas, dois empregados integrantes expostos à atividade de planejamento na falha, nós colocamos que nós precisamos cumprir com STPI PR04, Qualimetria de Gestão e Segurança do Trabalho. Então nós vamos tirar esses documentos aqui, ó, porque eles são pouco efetivos, como eu falei para vocês. O LTCAT, PPRA, ficha de EPI, eles são de baixa efetividade em termos de controle e gerenciamento de risco. Então vamos discutir exatamente o que é esse processo de qualimetria agora. Então vejam bem pessoal, aqui é uma avaliação de comportamento que vai ser aplicada no local de trabalho. Então o agente de auditoria, agente de inspeção ou o técnico de segurança terão os momentos que foram pré-estabelecidos, tá? Reuniões de comitê técnico, eles terão frequência semanal, quinzenal, mensal para a realização dessas inspeções. Aonde? No contrato de automação de chave de telecomando do cliente Enio, tá certo? E na frente de serviço que foi avaliada aqui é a Rua José Hermano 1624. E a área setor que está sendo avaliado é a manutenção de redes RDU-RDR, tá? Que é o processo de atividade crítica. E o líder da frente que está nesse trabalho é o Jonas Carlos. E foram duas pessoas que foram encontradas na frente de trabalho. Então a qualimetria ela visa identificar a reação das pessoas, posição das pessoas, EPIs, ferramentas e equipamentos, procedimento de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente, ordem, limpeza e arrumação. Então dentro desse esquema, essa sistemática, nós vamos avaliar o que? Com relação à reação das pessoas, a primeira pergunta a ser checada com relação ao comportamento, se a postura do integrante com relação à sua atividade é adequada. Ou seja, ao chegar, nós vamos ver se a postura dele está adequada ao processo de atividade que ele está executando. E se ele não estiver com uma boa postura, não estiver adequado, nós vamos colocar o que? Não conforme. Então nós vamos assinalar, por exemplo, pegar uma pessoa lá desatento ou no celular e estava alheio ao trabalho, por exemplo, quando nós chegamos. Outra pergunta, o integrante está executando o serviço de forma correta? Vamos chegar lá no processo de atividade, fazer a avaliação de qualimetria. Por exemplo, identificamos que ele está executando a preparação, o momento da preparação do processo de ancoragem da escada, e ele não sabe fazer, por exemplo, fechamento de nó de acabamento. Então ele não está fazendo de forma correta. A outra checagem, o integrante conhece perigos e riscos, aspectos e impactos, bem como os controles necessários para a mitigação dos mesmos na atividade, tá certo? Nós fizemos um planejamento, estamos analisando ele, perguntando para ele com relação àquela etapa do planejamento, o que foi previsto para aquela etapa, e de repente ele escorrega, não sabe explicar direito, isso significa que ele não tem conhecimento. E aí nós prevemos também, porque nós temos o evento lá no dano com causa perigo, consequência dano, nós temos o evento EP extremamente prejudicial. Então nós temos que fazer toda a situação que eu tenho uma gravidade extremamente prejudicial, preciso fazer um plano de atendimento à emergência. E aí nós perguntamos para ele como proceder numa situação e ele também não sabe. Tá? Vamos colocar quem não está conforme esse processo. No caso de uso de algum equipamento de risco, o integrante recebeu treinamento e mostrou conhecimento para a operação do mesmo. Vamos lá falar, por exemplo, do DAC, que ao processo de abrir e fechar a chave, ele vai precisar estar com o dispositivo lá de Baster.
ele não demonstrou conhecimento a contento com a utilização do equipamento. Até agora está tudo não conforme. E com relação à posição das pessoas, o que é isso? Como a pessoa se posta diante da frente na área isolada, preservada na área de risco. Existe integrante em posição ou situação de risco de incidente sem proteção adequada, por exemplo, altura, choque elétrico, queimadura, contaminantes, impacto com, trabalho sobreposto, esforço físico excessivo, soterramento. Então, vamos chegar lá e vamos ver a pessoa, por exemplo, debaixo de uma elevação de um material na fase do processo de abertura. Ele entregou o bastão e ele ficou embaixo ali fazendo sabe o que, e aí ele ficou exposto àquela possibilidade de queda sobre ele. E aí também algum integrante mudou seu comportamento, colocou EPI, passou a realizar a tarefa corretamente ou paralisou o notar que está sendo avaliado. Chegamos na frente de serviço, algum dos integrantes que estava ali, ele teve um comportamento inesperado. Foi uma surpresa ele ver um agente de inspeção técnico de segurança e ele colocou, por exemplo, o jugular do capacete. Então nós temos que colocar essa informação, porque nós vamos precisar dedicar um tempo maior, e se isso for recorrente, fazer uma campanha lá no nosso plano de ação de sensibilização, treinamento, enfim, para a gente conseguir melhorar essa questão da posição das pessoas com relação ao risco. Com relação aos EPIs, os EPIs estão sendo utilizados corretamente de acordo com a necessidade da atividade. Então tem o trabalhador que está trabalhando em altura. Aí nós vamos checar exatamente o que ele precisa estar. É na altura com risco de choque elétrico. Aí nós vamos checar o que? Quais equipamentos? Se ele está com roupa ATPV, se ele está com turno de segurança, capacete com jugular, balaclava, luva classe tensão, cobertura, manga isolante, se ele possui o trava-queda, se está na linha de vida, o talabar de posicionamento, enfim, está tudo correto. Então está o que? Está conforme. Nós checamos, ele está conforme. E os EPIs estão em perfeitas condições de uso. Nós fomos fazer uma verificação melhor e percebemos que uma das luvas está com laudo vencido, então não está perfeito. Existiu aí uma falha lá no planejamento. Deixaram de observar lá no momento do planejamento o laudo no checklist de EPI. O integrante foi orientado quanto aos EPIs que devem ser usados para executar sua atividade. Aí nós percebemos que ele foi orientado, porém nem tanto, porque a orientação cabe à questão do laudo e ele não preencheu o laudo, ou ele não observou essa questão da validade do laudo. Isso pode incorrer inclusive em multa, numa inspeção feita pela ANEEL no momento do IPAL. Então vamos falar sobre agora as ferramentas e equipamentos. Então veja bem, as ferramentas manuais utilizadas encontram-se em boas condições de uso. Aí nós vamos ver que vai utilizar lá, por exemplo, chave isolada, tá? E a chave isolada, por exemplo, que é com fibra, ela encontra-se com sulcos, ou seja, aqueles segmentos de rasgos, de corte, que pode fazer uma condução de uma corrente elétrica, uma fuga de corrente, dar um caminho e ter um acidente. Por quê? Porque ela não foi reformada, ela está em péssimas condições de uso. Então nós estamos com uma não conformidade nessa ferramenta manual. Ferramenta e equipamentos estão disponíveis de fácil acesso, em perfeita condição de uso. Aí nós vamos ver, por exemplo, que não tem ferramenta disponível lá em cima da lona, que facilita o processo de acesso, fácil para pegar, manejar, entregar para quem está no processo de atividade sobre a escada, e elas não estão em boas condições também.
O integrante sabe utilizar o equipamento DAC e detector de ausência de tensão, e nós fomos checar com ele sobre a questão de armar o DAC. Ele não apresentou conhecimento, então ele, melhor aqui, ele não sabe utilizar. E aí nós vamos checar também que as ferramentas e equipamento atendem o planejamento da atividade. Nós vamos perceber que não é porque já tivemos situação na ferramenta que mostrou que ela não foi satisfatória na fase do planejamento. As ferramentas isoladas estão em bom estado de conservação, também não, porque nós já identificamos que a chave manual ela estava com problema de isolação. O equipamento estão com os devidos laudos e etiquetas, está visível. Aí nós vamos perceber o que está, né, com os laudos, estão com os laudos e a etiqueta está visível. Inclusive nós identificamos isso lá na luva que estava com teste vencido. Então tá ok, porém nem tanto, porque ela não estava com laudo válido. As ferramentas são suficientes para realizar as atividades planejadas. Vamos perceber que foi bem planejado. As ferramentas técnicas elas são suficientes. O veículo está em boas condições aparente e em perfeito estado de funcionamento mecânico e elétrico. No momento que a gente vai lá dar partida, olhamos questões elétricas de funcionamento, estava tudo correto. E as ferramentas e equipamentos foram inspecionados de acordo com o procedimento operacional de saúde e segurança do trabalho, o item 05 de inspeção de segurança, saúde, trabalho e meio ambiente. Nós chegamos lá e vimos que a cor do mês, por exemplo, com o dia que foi realizada a inspeção, a etiqueta estava com a cor de 2 meses atrás, ou seja, não foi realizado, alguém deixou de cumprir a etapa de inspeção mensal. As ferramentas e equipamentos estão com suas devidas proteção coletivas. Aí nós vamos perceber que também não, as ferramentas não estão com as proteção coletiva. E isso vai levar nós agora ao que? Ao procedimento de saúde e segurança do trabalho. Vamos perceber o que então? O DDS está sendo realizado diariamente, assinado? Vamos responder sim, está. Nós checamos e vimos o DDS assinado. Existe sinalização adequada, conscientizando, alertando sobre os perigos, riscos, medidas preventivas? Sim, estava tudo lá no local de trabalho. Processo de mobilização, quando a gente vai parar a viatura, lembra que nós passamos essa orientação lá atrás, que a gente vai ter que ligar o pisca-alerta, a lanterna, deixar acesa e também o giroflex. Então, mobilização, depois demarcação, isolação, sinalização diária, atende o planejado? Sim, a quantidade de cone, está tudo correto. A APR encontra disponível na frente de trabalho e sua lista assinada por todos envolvidos na atividade? Sim, está lá. O integrante conhece o método de comunicação com o SESMIT, ele sabe como ligar, foi estabelecido, soube explicar direitinho, está correto. O integrante tem conhecimento sobre o telefone de emergência, sabe também como usar numa situação de emergência. O integrante conhece a política integrada de segurança do trabalho da empresa, ele não conhece, não demonstrou firmeza ao afirmar a política integrada. Ordem de limpeza e arrumação. A área de frente de trabalho encontra-se limpa e organizada? Nós não vimos isso, estava muito bagunçado. A sinalização de segurança está sendo preservada e respeitada? Sim, estava sendo respeitada, sim. Então ele sai daqui. Foi delimitada a área de passagem para pedestre? Não, deixaram de fazer expediente fundamental, impactando as pessoas sob o risco de sair no meio da rua por ser atropelada. Existe abertura no isolamento para saída de caso de emergência? Sim, foi colocado, desviado a isolação com a fita embaixo dos cones. Na frente de serviço possui água fresca, protetor solar? Sim, lá existia nessa avaliação. Os sanitários estão com seus acessórios funcionando e são higienizados diariamente? Não, isso é um problema do setor elétrico. Não tem os vestiários, não tem banheiro, não tem meios para fazer esse processo. As ferramentas estão armazenadas em locais que não ofereçam risco? Sim, elas estão bem delimitadas dentro da área de trabalho.
As caixas de ferramentas utilizadas encontram-se em bom estado, conservada e bem fixada no veículo? Nós percebemos que não, as caixas estão enferrujadas, apresentando infiltração dentro do compartimento. O veículo está identificado? Sim, o veículo estava identificado. Beleza, nós agora, pessoal, vamos fazer o que? Nós vamos somar simplesmente assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 não conformidade. Então aqui, ó, o total de não conformidade foram 21 não conformidade. Então aqui já dá para a gente perceber o que? Percentual de não conformidade. Se nós tivermos de 11 a 20, nós estamos com a nossa gestão regular. Ou seja, aquele líder está com aquela equipe regular. Agora se for de 21 a 30, insuficiente, ou seja, nós estamos tendo erros grotescos, falhas que precisam ir para um plano de ação imediatamente, porque ela não atende ao quesito de gestão, está aquém, abaixo das metas estabelecidas nos nossos objetivos, tá certo? E aí nós vamos então passar para o próximo passo, que é o que? Nós vamos colocar o nome do líder da área, o registro, a assinatura dele, a data e a hora que foi feito isso, dos técnicos de segurança. Se tiver alguém do meio ambiente, também na mesma maneira. E os pontos que foram identificados, eles virão para o verso do documento, onde nós vamos identificar cada item que apresentou irregularidade, insuficiência e precisa do que? De medidas corretivas, que nós vamos fazer um plano de ação e vamos determinar prazo e responsabilidades, tá certo? Eu vou voltar depois, daqui a pouco nós vamos apresentar 2 vídeos, esse vídeo e o outro, para a gente entender melhor esse processo de qualimetria para efeito de medir o desempenho da gestão que nós estamos elaborando para o processo de abertura de chave com carga. Até já, com mais praticidade.